Vamos falar sobre mentira hoje, gente, desse vídeo? Sabe, aquelas mentiras que nós, seres humanos, a gente adora ficar contando pra gente mesmo. E, gente, ser humano é um mentiroso compulsivo. A gente vai ver nesse vídeo. A gente usa essas mentiras o tempo todo. E eu fico pensando, se a gente não consegue nem ser honesto com a gente mesmo, quem dirá com as outras pessoas? Olha, ser humano tem uma habilidade incrível de criar narrativas pra poder justificar medo, fracasso, preguiça. Só que vai ficar muito claro até o final desse vídeo de que essas mentirinhas que a gente contam pra gente não estão ajudando de coisa nenhuma, só estão atrapalhando a vida. E eu vou dar aqui vários exemplos, porque eu adoro os exemplos, pra gente poder entender, tangibilizar as coisas. E eu vou começar com a mentira mais clássica de todas, que todo mundo usa, eu tenho certeza, e tem gente que usa com muita frequência. Meu marido é um, que é: eu não tenho tempo. Eu queria muito fazer exercício, mas eu não tenho tempo. Eu queria ver mais os amigos, mas eu não tenho tempo. Eu queria ler livro, mas eu não tenho tempo. Eu não sei o que, eu não tenho tempo. Essa mentirinha que a gente conta, é tão fácil de usar ela pra justificar um monte de coisa, mas pra mim essas mentirinhas sempre escondem outras verdades que a gente não quer lidar. Por exemplo, provavelmente não é que você não tem tempo, é que você é muito ruim de organizar, administrar o seu tempo. Provavelmente não é que você não tem tempo, é que você prefere fazer outras coisas do que fazer aquilo que você está dizendo que você queria fazer. Provavelmente não é que você não tem tempo, é que você prefere ficar gastando horas e horas do seu dia ali nas redes sociais, né? Que engraçado, tá todo mundo falando que não tem tempo, mas passa todo mundo aqui. Quanto tempo você passa nas redes sociais todo dia? Fala que não tem tempo para ver os amigos, mas passa horas olhando a vida de pessoas que você nem conhece pelo Instagram. Faz sentido isso? Provavelmente não é que você não tem tempo, mas que você tem preguiça. Você não quer admitir que você é um baita de um preguiçoso. E essa desculpa, gente, de não ter tempo, ela é uma das mentiras que mais mascaram a preguiça. A pessoa não quer admitir que ela é um baita de um preguiçoso. E não assumir o nível de preguiça que está atrasando a vida dela, está impedindo ela de fazer o que ela tem que fazer. Essa do exercício é ótimo. Queria muito fazer exercício, mas não tenho tempo. Na verdade, geralmente essas pessoas são as preguiçosas. E ela não quer fazer esforço. O médico falou: amigo, se você não começar a fazer exercício, você vai ter muitos problemas de saúde, que a idade está avançando. O médico disse. Mas a pessoa é preguiçosa, ela não quer. Entendeu? Ela escolhe a preguiça, a saúde dela. Eu tô dando prioridade à minha preguiça e não à minha saúde. É uma escolha que ela tá fazendo. Não é a falta de tempo. Mas ela fala o quê? Que ela não tem tempo. Outro dia, tava com uma amiga minha, a mãe dela tinha vindo visitar ela, a gente tava num encontro num bar lá, e aí ela tava falando disso, que a mãe dela tinha que fazer exercício, mas falou, e ela não queria fazer. Eu falei: poxa, mas você olha, você parece tão jovem, né? Mas ela tá com a energia toda assim. Aí ela virou pra mim e falou assim: vende na farmácia pra fazer exercício? Vende uma pílula. Aqui vai tomar uma pílula e fez exercício. O que é? O preguiçoso. E o preguiçoso, ele vai sempre usar essa desculpa de não ter tempo. Ela é muito boa para mascarar a má escolha das prioridades que você tá fazendo na tua vida. Eu era uma pessoa que usava essa mentira com muita frequência. Eu não tenho tempo, eu quero ler livro, mas eu não tenho tempo, eu tenho... Cara, eu falo disso direto e eu parei de falar essa mentira para mim, porque é uma grande mentira. E eu comecei a reorganizar toda a minha rotina, ir dormir mais cedo, acordar mais cedo, para conseguir fazer tudo o que eu queria, para ter tempo para as coisas, para parar de ficar usando essa desculpa, né? E essa desculpa do livro, de que eu falava que queria ler livro, não tenho tempo. Não é. É porque todo o tempo livre que eu tenho, eu uso para fazer outra coisa, para pintar, para não sei o quê. Eu uso para fazer coisas que eu prefiro, porque eu nunca tive o hábito, desde pequena, eu nunca tive esse hábito de ler livros. E apesar de eu gostar quando eu leio um livro, é prazeroso, eu nunca consegui criar esse hábito na minha vida. Na verdade, é sobre escolhas, não é sobre não ter tempo. O meu marido é um que usa essa frase o tempo inteiro. Eu falo pra ele: para de ficar repetindo essas mentiras pra você. É você que administra muito mal o seu tempo. Ele sempre quer assistir coisa à noite, fica assistindo até tarde, dorme mal, eu sequei, acorda cansado. Fica um caos. Aí não tem tempo pra fazer as coisas mesmo. Eu acho que tem pessoas que realmente têm esse direito de reclamar de não ter tempo. Tem pessoas que têm uma realidade, vivem uma realidade muito exaustiva, muito difícil. Pessoas que moram longe pra caramba do trabalho, que pegam transporte público, acordam 4 da manhã para pegar o transporte público, com 2 horas no transporte público, aí vão para aquele trabalho que paga mal, que explora, que suga a alma, a energia, entendeu? Aí elas pega umas 2 horas de volta e chega em casa exausto, sem energia pra nada, só quer ficar ali ameba, sentado no sofá. Eu entendo a realidade dessas pessoas, sabe? Mas eu não acho que é a realidade da maioria das pessoas que estão assistindo aqui, e não acho que é a realidade da maioria das pessoas que ficam reclamando, repetindo essa mentira do eu não tenho tempo. Mas até a pessoa que, mesmo factualmente falando, não tem tempo, na verdade, é bom ela não ficar repetindo esse não ter tempo, para criar consciência do problema que ela tem. Essa pessoa que vive uma
realidade exaustiva, e para tudo que ela quer fazer e deixa de fazer e que tá trazendo satisfação para a vida dela, ela fica porque não tenho tempo, porque não tenho tempo, ela nunca vai resolver essa questão. E ela tem que pensar na causa do problema. Eu estou vivendo uma realidade exaustiva que suga toda a minha energia e não me deixa tempo para nada. E o que eu poderia fazer para mudar isso? Por mais difícil que pareça, ela precisa de um plano para criar isso, que nunca vai sair. Assim como a gente pode ter uma realidade oposta de uma pessoa que tem muita prosperidade financeira, que ganha muito bem, tem muito dinheiro, mas trabalha demasiadamente como um médico. Sabe aquele médico que trabalha não sei quantas horas por dia, todo dia, não tem final de semana, faz plantão, que não sei o quê, mas ele ganha muito bem, ele vive a vida muito bem. Não é uma questão financeira, não é porque falta dinheiro, não é porque ele tá vivendo uma realidade de sobrevivência, sabe? Mas é porque essa pessoa que tá vivendo essa realidade de prosperidade e não tem tempo por causa do trabalho, ela tem que entender que é uma escolha. Quando ela quer fazer uma coisa, ela diz, eu não tenho tempo, não é por ela não ter tempo. Ela fez uma escolha onde ela tá priorizando o trabalho. Ela quer dedicar a alma, a vida dela, entendeu? Para o trabalho. Não é porque ela não tem tempo, é porque ela escolheu fazer isso. Porque provavelmente essa pessoa que ganhou muito bem, que tem prosperidade, ela poderia repensar. Será que eu preciso trabalhar o tanto que eu trabalho? Será? Ah, mas se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos. Mas será que esse menos que você vai ganhar para você poder ter mais tempo, mais qualidade de vida, é o menos que vai realmente prejudicar a sua vida? Ou é porque você está nessa corrida louca de ganhar mais, quer ter mais dinheiro, para mais coisas, mais não sei o quê? Toda vez que a gente fala eu não tenho tempo, a gente não tá dando atenção para a coisa certa. A gente tá se repetindo uma mentira que não faz a gente refletir sobre as questões certas, sobre o que a gente deveria estar olhando para encontrar esse tempo, porque o tempo existe, sabe? E por isso é que eu acho que essas mentiras são muito ruins, sabe? A gente ficar repetindo fácil essas mentirinhas aí, e essa do tempo é a que a gente mais usa. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida. E o tempo da nossa vida tá passando e ele não volta. E cada vez que a gente fica se repetindo essas mentiras que afastam da gente encarar a realidade e fazer escolhas conscientes para as prioridades que são importantes para nossa vida, cada vez que a gente faz isso, a gente está usando muito mal o tempo de vida. E eu acho muito importante ter essa consciência. Isso é nós? Aí uma outra mentirinha clássica que as pessoas usam muito, que é eu não consigo. Ela quer muito fazer uma determinada coisa, ela quer muito realizar uma coisa na vida dela, mas ela fala eu não consigo. Aí tem aquela pessoa, eu queria muito mudar meu trabalho, virar nômade. Não, mas eu não consigo. Eu queria muito aprender a tocar violão, acho tão incrível essa música. Esse negócio de música não tem até livro. Eu não sei se vocês já viram, tem um documentário sobre o Ed Sheeran. E é muito legal, porque o Ed Sheeran conta da história dele ali. E o Ed Sheeran não é um cara que nasceu um gênio da música, sabe? Ele nasceu com esse talento. Não. Na verdade, ele trabalhou para cacete pra virar um músico que ele é. E ele fala exatamente isso no documentário. Ele falou assim, toda pessoa que decide fazer uma coisa e trabalha X horas na vida dela, X tempo da vida dela, ela vai ficar boa naquilo. E ele falou, eu fiquei muito bom músico porque eu treinei muito o número de horas suficientes de tempo da minha vida pra virar um bom músico. Eu estudei cada músico que eu admirava, onde eu queria chegar, onde eu queria, e eu estudei pra chegar nas estratégias pra fazer, entendeu? Então ele trabalhou muito para ter o sucesso que ele tem hoje, não é porque ele nasceu com esse talento. Então, por trás desse não consigo, desse eu não consigo que você tá falando, na verdade é você abrindo mão de fazer o esforço que você deveria fazer para fazer aquilo. Você não quer fazer o esforço, então admite, eu não quero fazer esforço, eu não quero, eu sou preguiçoso, eu acho que tá no trabalho, eu tenho preguiça, é isso, o negócio da preguiça. Muitas das vezes tem relação com a preguiça, mas pode ter a ver também com o quê? Com fracasso. Essa pessoa que fala, com medo do fracasso, né? Essa pessoa que fala, mas eu queria ser nômade, mas na minha profissão não dá. Provavelmente ela só tá com medo de tentar uma coisa nova. Ela tá com medo de fracassar. Ela não consegue enxergar ali, clareza. Ela tá com medo da incerteza, entendeu? E aí ela vai lançar desculpa fácil. E nesse contexto do eu não consigo, geralmente vem junto uma outra coisa. Eu não consigo mudar. Isso não é pra mim. Eu estou assim. Porque ser humano é muito bom de usar um traço da personalidade pra justificar algo que ele não quer lidar, que ele não tá conseguindo fazer, que ele quer evitar. É muito bom o ser humano, sabe? Então ele usa esse eu não consigo, não é pra mim, eu sou assim, pra poder justificar essas coisas. Lembra o vídeo do estressadinho que eu gravei aqui? Eu podia falar, mas porque eu sofri bullying a minha vida inteira, por isso que eu sou assim, pronto, eu não consigo mudar. Não, cara, o interesse, a única coisa, de novo, vou voltar.
A única coisa que você tem controle na sua vida é sobre você mesmo. Aí eu pergunto, será que na verdade por trás desse eu não consigo não é pura falta de interesse mesmo? Tu não tá interessado. Ir pra algo novo que você nunca fez, tentar uma coisa, dá trabalho. E as pessoas querem fórmulas mágicas. Eu tenho essa impressão, cada vez eu sinto mais no mundo atual, que as pessoas querem só seguir o caminho mais fácil. Ela quer fórmula mágica pra tudo. Tipo a mulher da pílula. Viu a pílula pra fazer exercício? Sabe o que você toma? Pronto. É isso. As pessoas querem tudo fácil. E mudar, realizar coisas novas, dá trabalho. Precisa de esforço. Então não é mais fácil você admitir? Eu não quero fazer esforço, dane-se. E nesse contexto, por exemplo, de você ter que mudar um traço de personalidade porque faz mal para as outras pessoas, né? De você admitir, não tô a fim de fazer, mesmo que faça mal pro outro. Eu não quero. Eu quero pensar em mim, eu não tô a fim de fazer, da esposa, trabalho, não tô a fim. Admite isso, ao invés de ficar buscando desculpinha, de ficar repetindo mentira. Que é importante essa consciência. Porque sem essa consciência a gente não muda nada. Então, quando você usa essa desculpa de eu não consigo, ou só assim não é pra mim, você tá abrindo mão da única coisa que você tem controle na sua vida, que é sobre você. Todo o resto a gente não controla. A única coisa que a gente controla é a gente mesmo. E quando a gente usa essa mentira, a gente tá abrindo mão disso. Faz sentido? Não faz sentido. E aí uma terceira mentira clássica, que são as mentiras que a gente usa nos relacionamentos. Pessoa tá num relacionamento tóxico, relacionamento pesado, tá vendo que o relacionamento desandou completamente, tá ficando frio, um não se preocupa mais com o outro, o negócio tá ruim, tá fazendo mal, tá deixando a pessoa infeliz. E mesmo assim a pessoa fica repetindo mentiras pra ela, para poder justificar ela aceitar a continuar naquela relação. Às vezes chega um ponto de ir para violência verbal, violência física pesada, e mesmo assim a pessoa tá usando desculpinha ali, repetindo mentiras para poder fazer ela aceitar continuar naquilo. Não, mas veja bem, ele fez aquilo, porque ele me ama, né? Não, a gente briga muito porque a gente se ama muito. Não, mas ele só controla tudo, ele fica assim, né, controlando esse ciúmes porque ele me ama demais. A gente fica se repetindo mentiras. Então essas mentiras que a gente fica contando pra gente, para fazer a gente aceitar esses problemas de relacionamento, elas estão escondendo provavelmente o quê? Uma dependência emocional, um medo que a pessoa tem de ficar sozinha. E eu tenho uma história disso, um namorado que eu fiquei muitos anos, 10 anos. Eu já contei aqui aquela minha história do bullying, que eu tinha baixa autoestima, não era uma pessoa autoconfiante, tinha muita insegurança. E esse namorado, ele foi uma pessoa que me ajudou muito no processo de mudar isso. Porque ele me valorizava muito, ele gostava muito de mim, ele me ajudou a criar autoestima, a ser uma pessoa mais confiante. E chegou num momento da relação em que aquela relação não estava fazendo sentido, não me deixava feliz, estava fazendo mal. E olha que não foi nada tóxico, violento e nada disso, mas era uma relação que estava pesada e que eu fui arrastando por tanto tempo isso, foi tão difícil tomar aquela decisão de encerrar, porque terminar relacionamentos é difícil, mas eu vejo nitidamente que a minha dificuldade de encerrar aquele relacionamento era a dependência emocional que eu tinha nele, porque na minha cabeça, se eu não tivesse mais com ele, era como se eu não conseguisse mais ser aquela pessoa forte, com autoestima boa, confiante, como se eu tivesse aquilo tudo só graças a ele, como se uma coisa estivesse dependendo da outra. E quando eu consegui terminar, gente, foi uma das melhores coisas que eu fiz pra minha vida. E que ficou muito claro pra mim ali que aquilo que eu tinha conquistado era meu e ninguém mais podia tirar de mim. Ele teve um papel, sim, muito importante nesse processo, eu reconhecia isso, mas isso não podia me fazer ficar aprisionada pro resto da vida naquela relação se essa não estava fazendo sentido. E toda vez que a gente fica criando narrativas para justificar e aceitar um relacionamento tóxico, ruim, que tá se degradando, a gente tá se aprisionando numa realidade nociva e que inclusive vai impedir a gente se abrir para novas realidades, novas possibilidades que provavelmente vão fazer muito melhor pra gente. Imagina se eu tivesse ficado presa lá naquele relacionamento, entendeu? Por causa daquela dependência emocional, não ia ter me aberto para viver outras relações com outras pessoas e hoje tá num relacionamento infinitamente mais saudável que me faz muito melhor. Eu ia ter perdido essa oportunidade. Então, na verdade, tá tudo relacionado a escolhas. Essas mentirinhas escondem escolhas ruins que a gente tá fazendo pra gente mesmo. Porque pensa como é difícil assumir que a gente tá fazendo uma escolha que é prejudicial pra nossa própria vida.
Porque faz sentido? Não faz sentido. Então o que a gente faz? A gente cria as mentirinhas para tentar evitar uma determinada situação, para fugir de alguma coisa. É por isso que a gente cria as mentirinhas. Mas quanto mais a gente repete uma mentira pra gente, mais essa mentira vai virando verdade. Ao ponto de chegar num nível onde a gente não tem mais consciência de que aquilo é uma mentira. E assumir como a mais pura verdade. Absoluta. E pra mim, essas mentirinhas que a gente vai repetindo, essas mentirinhas fáceis, elas vão aprisionando a gente. Aprisionando a gente numa realidade que a gente não quer, numa circunstância ruim, impedindo a gente de enfrentar os problemas que a gente precisa enfrentar. Então é melhor a gente assumir que a gente se fala essas mentiras com muita facilidade para poder criar consciência e direcionar a nossa energia pro que importa. E eu tô muito atenta para isso, eu tô atenta, porque eu falava, todo mundo fala assim, mentiras, eu falava várias. E toda vez que eu percebo que vem uma mentira fácil, a minha boca assim, uma desculpinha fácil, eu falo, Carolina, seja sincera com você. Por que é que você tá falando isso? Para entender a real causa da questão, entendeu? Ao invés de ficar aceitando aquela mentirinha. E eu tô no pé do meu marido para falar uma coisa para ele. Eu falo, para de se repetir essa mentira. Para tentar ajudar ele nesse processo aí, pra gente poder ganhar consciência das coisas. Eu duvido que tem um alecrim dourado que tá me assistindo aqui que vai falar, ai, eu não falo mentiras pra mim nunca. Nossa, tenho total consciência de tudo. Eu quero ver, porque eu quero conhecer esse ser aí. Esse ser iluminado. Que nunca se conta nenhuma mentirinha. E pra você, que é um ser humano normal, como 99,99999% dos seres humanos da face da Terra, que se fala mentira, que eu duvido que você não tenha rapidinho identificado várias mentiras que você se conta. Então, se você quiser, assim como eu, ser um livro aberto aqui, que fala desse tipo de intimidade, que ajuda outras pessoas, deixa nos comentários aí, cara, listas mentirinhas que você viu aí, que você tá se repetindo. Porque eu acho que também falar sobre isso ajuda nesse ganho de consciência. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Parece um assunto bobinho, mas não é um assunto bobinho não, esconde por trás muitas questões importantes sobre a vida, sobre a nossa realidade, sobre as coisas que a gente está lidando e que a gente está abafando com essas mentirinhas, entendeu? Porque pode desde coisa bobinha até coisa bem mais importante, tá? Então é isso, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, tem muita gente precisando, de todo mundo que tá precisando pensar sobre isso, né? Deixa um like, um beijo e até o próximo vídeo.